Quando eu comecei a igreja, comecei a ver as novenas, aquelas procissões, aquelas coisas que aconteciam, eu comecei a analisar. Gente, Deus precisa disso de nós? Eu vi aqueles negócios da paixão de Cristo, aquele povo se torturando, aquele povo batendo no outro, aquele cara carregando aquela cruz. Tudo bem, até aí tudo bem, está fazendo uma simulação do que aconteceu. Mas depois que eu comecei a participar diretamente dentro da igreja e participar da parte litúrgica, da acolhida e de outros movimentos dentro da igreja, eu comecei a analisar, nós saímos meia-noite de um lugar e para outro, para chegar lá de madrugada de manhã cedo para rezar uma missa. No meio do trânsito, os carros quase para sentido da gente, eu andando de ré, mandando o povo passar, mandando o carro parar, motoqueiro parar, eu passava a noite inteira. Eu tirava foto, eu analisava aquilo ali. Deus está precisando disso de nós. Depois nós começamos a irmos àquelas procissão no bairro. 2, 3 quilômetros. Um dia nós fomos fazer uma carreata em cima de um carro, com o Cristo em cima de um carro, Cristo Reis. E a chuva caindo, nós olhando lá em cima, eu olhando a câmera e tudo. Nem parando com a chuva. E eu pensando, gente, Deus quer isso em nós. Deus quer isso em nós. Depois comecei a participar de vários encontros litúrgicos com pessoas que vinham de São Paulo, de outros lugares, 2, 3 dias de encontro. A cada comportamento de cada leitor, ou seja, de cada palestrante que vinha, eu via coisas diferentes. Eu fiz mais de 20 encontros. Eu ia participar dos encontros de jovem. Eu via aquele jovem que vinha dar depoimento. Um dia eu assisti um depoimento de um jovem que ele era tão cru, coitado, que não sabia de nada. Pegava a Bíblia e não sabia o que estava lendo. Gente, eu fico tão triste quando eu vou a um culto que o pastor, todo mundo olha a Bíblia. Aí começam lá, não sabe nem onde está a Bíblia, o outro vai ajudar. Perde 5, 10 minutos pegando a Bíblia na Bíblia. Eu fui lá assistir, eu fazer um estudo bíblico. Eu nunca fui a uma missa com a Bíblia na mão. Eu não fui à missa fazer estudo bíblico. Estudo bíblico eu faço separado. Eu participei da pastoral do batismo 8 anos. Estou repetindo em outros vídeos essa mesma coisa, só que estou falando com palavras diferentes. Toda a vida eu analisei o comportamento, tanto meu, dos meus colegas, como do padre, como dos assistentes que estavam ali fazendo o curso. Dos fiéis que veio fazer o curso para batizar seus filhos. Gente que nunca veio à igreja, gente que é espírito, gente que é evangélico. E eu tenho que explicar para ele de que o que ele não tinha, ele não poderia dar para o seu filho. Explicar com palavras de maneira, para que ele não entendesse de que eu estava falando que ele estava errado. Porque se eu ofendesse, ele saía mal entendido, ele não ia gostar. Então, muitas das vezes eu tinha que falar umas mentiras, ajuntar umas historinhas, porque Jesus falava parábolas. Eu, como não tenho estudo para falar parábolas, eu falo mentira. Eu ia arrumava aquela historinha para contar, para no final cair ali que o batismo era necessário, que ele deveria batizar seu filho, ele deveria estar dentro da igreja. Muitas das vezes, uma coisa que eu nunca acreditei na minha vida, porque quando eu comecei a entender da Bíblia, Jesus falou, eu sou o pão que caiu do céu. Aquele que vem por mim vai ao Pai. Eu sou a verdade, sou a vida. Uma coisa que eu nunca engoli, que eu tinha que falar para os outros, olha, naquela luzinha vermelha ali está o Cristo. Deus está ali naquele lugar. Depois que nós terminar aqui, nós vamos para lá para conversar com Deus. Verdade? Mas lá em Paulo, ele falou, pelo que ando aqui no meio desse povo, são todos bem servidores ao Senhor. Em todo lugar que eu chego, está uma denominação, há um Deus, uma igreja, falando assim. Cheguei no lugar e vi escrito lá, ao Deus desconhecido. Oh, Deus desconhecido? Você tem esse Deus desconhecido? Qual que é esse desconhecido seu?
Mas aí Paulo falou: a ti apresento aquele que fez o céu e a terra, te deu ar, te deu a luz, te deu a vida. Este não habitará em templo feito pela mão do homem. Vê se dá para você ler daí. A ti apresento aquele que fez o céu e a terra, o ar, a água, te deu a vida e não habita em templo feito pela mão do homem. É mentira essa palavra? Paulo mentiu? Paulo é um dos apóstolos mais bem acreditados. Então, quando eu li essa palavra, eu vi. Mas se Deus não habita em templo pela mão do homem, por que ele está dentro daquela latinha lá? Aquele negócio lá feito parecendo ouro. Ele não habitará em templo feito pela mão do homem, as terras são suas estradadas para seus pés. Em outra parte da Bíblia, está escrito: onde estiver 2 ou 3 unidos em meu nome, eu estarei no meio deles. O Jesus físico ou Jesus espírito? Porque se você tratar do Jesus físico, é aquele Jesus que vai ajudar você a planejar como vocês vão fazer para ter a renda para a sua igreja, para o seu templo, para pegar dinheiro, para pegar dízimo. Mas se for o Jesus Espírito, ele está ali pela graça. Onde tiver 2 ou 3 reunidos pelo seu nome, ele está lá no meio. Agora, eu tenho uma diferença entre o Deus falso e o Deus verdadeiro. Portanto, em vários livros, em vários lugares, você vê o Deus com D maiúsculo e o Deus com D minúsculo. Esse Deus com D minúsculo são esses deuses falsos, que esses falsos pastores, padres, líderes religiosos dentro do sistema religioso, eles pregam. Esse Deus para mim não existe. Se Deus fez as coisas tão bonitas, entregou em nossa mão, na mão de Adão, e deu para que ele zelasse, e não falou para Adão: Adão, todo mês você leva para mim, escolhe aqui 10% do que você produziu e leva lá para mim. Você já viu essa palavra escrita? Deus fez tudo bem feito, subiu e deixou para que o homem zelasse. Deixou nós com tanta clareza. Pense bem, você nasce de um nada, cresce, vai crescendo, vai criando corpo, vai criando cabelo, vai criando barba, vai criando inteligência e vai zelando as coisas de Deus. Mas, até hoje eu não conheço uma pessoa que Deus mandou uma carta para ele, falando: olha, você vai lá para aquela cidade, por exemplo, Jataí, lá em Goiás, lembra ou não? Tomar conta daquele povo lá, e lá você vai receber para mim 10% que toda a cidade produzia. É bem o contrário daquele cara que fez teologia, pegou um anel, pôs no dedo e se julga ser o maior, e chega lá, vai lá no cartório, paga R$300, faz um CNPJ, abre uma igreja e fala: eu sou o representante de Deus, vim aqui pegar o dinheiro de vocês para me levar para Deus. Você acredita? Acredita. Porque no monte que essa igreja estiver lá, está cheio de gente pagando dízimo. Aquilo que eu falei para vocês, vão lá em Malaquias 3:10, e fala: o Senhor mandou falar que vocês são obrigados a me pagar 10% do salário de vocês. Você é talvez igual eu, preguiçoso para ler. Abre a Bíblia aqui em Malaquias 3:10. Você é obrigado a ir à casa do tesouro levar seu dinheiro. Sou obrigado mesmo. No início eu mostrei meu rosto ali. Vocês sabem o que tinha do lado de cá? Sabe agora que tem para lá que sai para cá?
Mesmo assim, essa Bíblia aqui, se você ler 6 palavras dessa página, você não conhece o que está aqui no início e nem o que está aqui dentro, nem o final. Vou fazer para vocês uma pergunta bem feita. Você nunca foi numa cidade? Eles falam, você tem que ir lá na cidade fulana de tal. Tá. Você entra dentro do ônibus, o motorista fecha a frente do ônibus, fica uma janelinha desse tamanho ao seu lado, se você pegar o lado da janela, se pegar o corredor, acabou. Aí, você vai, abre aquele pano, aquela cortina um pouquinho e vai olhando. Aí você vê que o ônibus subiu em cima de uma ponte. Em cima dessa ponte, você olha para baixo, você vê a água descendo. Você viu que ele tem um rio, não viu? Se eu lhe perguntar o que tem naquele rio ali para baixo, a 200 metros, você sabe? Se eu lhe procurar o que tem naquele rio para cima, você sabe? Você sabe que tem água, não sabe? Você sabe se tem uma curva? Você sabe se tem uma cachoeira bonita? Você sabe que tem um poço que dá muito peixe? Você sabe que tem uma área lá bonita para o pessoal andar de jet ski? Não sabe. Mesmo assim é a Bíblia. Se você ler um capítulo, um versículo de 6 palavras que o seu padre, o seu pastor mandou, você está sendo dominado por ele. Ele te pregou 40 minutos sobre o dízimo. Quando ele falou, você vai lá. Se ele falar, vai em Coríntios 9, você vai lá em Coríntios 9. Capítulo 10, versículo 9. Você abriu lá, não tem o dízimo não, tem a palavra quase igual. Obrigado. Agora eu vou voltar o assunto lá para minha amiga, se ela vai assistir esse vídeo, com certeza. Ela vai ver de que a Bíblia é modificada. Você pega 10, e põe todas de pareia, eu já fiz com 8 Bíblias, tudo de pareia, aqui, Bíblia evangélica. Eu só não estou aqui com o Alcorão, porque eu esqueci de pegar lá no carro, ele não está aqui comigo, mas eu tenho até o Alcorão que eu comecei a estudar depois de desistir, porque ele é muito difícil de entender, eu não estudei. Então você vai lá em Mateus, você vem aqui em Mateus 1, está no início aqui, genealogia de Jesus Cristo. Tudo bem. Essa genealogia, ela começa por qual o primeiro rei daquele tempo, que Jesus Cristo vem se manifestando sobre ele. Aqui Pedro está falando aqui, o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou fulano e vai. Quando vai chegando umas partes para frente, essas Bíblias aqui não vão conferir mais os nomes dos antecessores de Jesus Cristo. Por quê? A tradução foi feita de acordo às necessidades de cada igreja. Cada igreja fez a sua Bíblia diferente. Cada tradutor fez a sua tradução de acordo com o que foi pedida pela igreja tal. Como era o nome de Jesus? Jesus era Yeshua, que até eles mesmos não sabem, é um nome muito complicado de ler. Em várias línguas fala os nomes com palavras, as mesmas letras, mas significado diferente, porque um país fala o W um som, o A, o H outro som, e fala Yeshua, Ashuri, e vai falando assim que os nomes que eu não dou conta, porque o meu estudo foi pouco, eu não sei falar essas palavras mais em inglês. Então, cada igreja fez a sua diferença. A Igreja Católica, por exemplo, vê se eu acho aqui, fez as suas versões. A Igreja Católica foi a primeira a fazer a Bíblia, que a Bíblia nós não podemos negar que foi feita pela Igreja Católica. Mas a primeira palavra da Igreja Católica não foi feita por nós. A Igreja Católica foram feitos que a língua de que Jesus falava era o hebraico, não era? Vocês sabem disso. Jesus era hebraico. Então, esse livrinho aqui é só sugestão para a celebração.
Aqui tem toda a celebração, do qual tem uma parte dentro dela que fala assim: a entrada da Bíblia será feita de acordo às normas da sua área. Então, portanto, quando a Bíblia foi modificada, ela foi feita por muitos tradutores, de acordo com aquela área da diocese, o arquidiocese, era feita um sistema de Bíblia. Porque falamos assim, eu falei para vocês o nome de Jesus, que não é Jesus. Quando existiu a Bíblia, não existia Portugal, não existia a língua portuguesa. Se existia, ela não foi feita na língua portuguesa. Então vamos pegar aqui agora e vamos falar sobre os nomes. Existiu Ezequiel? Não. Existiu Zacarias? Não. Existiu Maria Madalena? Não. Existiu, por exemplo, Malaquias? Não. Existiu Jonas? Não. Não existiu. Se existiu, quero que você prove para mim, padre ou pastor, que existiu. Os nomes eram todos outros nomes. Eram outros nomes. Não tinha José, Pedro, Paulo, João. Não. Foram todos criados dentro do português para que ficasse mais fácil se dominar a língua. Como que um padre ia pedir lá para fazer uma Bíblia lá com o nome de lá? Eu já fiz o estudo. Os nomes são todos diferentes. Só não dou conta de falar os nomes. Um dia eu vou falar para vocês que eu não dou conta da minha língua, não dá para falar aquelas palavras. Foram todos mudados. E assim tem todas as igrejas. São mais de 20 mil igrejas. Semana passada mesmo eu tive num culto evangélico. E eles lendo a Bíblia deles lá. E eu comecei a olhar assim, e eu vim por dentro da Bíblia, e a Bíblia está escrito, grifada, parte vermelha e parte preta. Aí o pastor falou assim: gente, aqui está, a palavra de Jesus está em vermelho, e a palavra dos apóstolos de outras pessoas está em preto. Então, quando vocês veem vermelho, é Jesus que está falando. Não vi nenhuma Bíblia ainda com essa característica. Então, todas são mudadas. Então, minha amiga, eu lhe falo, está aqui um pouco das provas. Falta você estudar a Bíblia e falta você entrar lá pelo aquele historiador e estudar para você saber de que você está errada. Você está seguindo não ao Deus, aquele que te deu a vida, te deu o mundo, te deu o ar para você respirar, te deu algo para você beber. Você não está seguindo a Ele. Você está seguindo dentro do sistema religioso o Deus Sol. O Deus Sol. Portanto, eu te peço para você olhar e todos olharem, quando o padre ele entra, que ele vai com a hóstia falando que é Jesus, que aquilo não é Jesus. Jesus não é o pão que nasceu da terra. Jesus é o pão que desceu do céu. Ali dentro tem simplesmente um pouco de trigo que nasceu da terra. Ali dentro está o pão que nasceu da terra. Não é o que desceu do céu. Você veja aquele acessório que ele tem, é um bem grande com os raios, significando Deus Sol. Quando você for um velório, você chega lá, você vai ver que os católicos eles põem uma flor bem grande em forma de um círculo e com uma faixa por aqui, falando sobre como fosse um rei ou uma rainha, aquela faixa atravessada, e por trás a flor forma um sol. Ali você está adorando o Deus Sol. Mas vamos deixar isso aí, porque se nós pegarmos e formos mudar o nome de Jesus Cristo, formos mudar o nome de Deus, vai ser uma confusão na nossa cabeça, não vai? Então, eu peço para você não adorar o Sol como símbolo da Igreja Católica. Você adora o Pai. Aquele que você tem certeza que foi aquele que te deu a vida, fez o mundo, fez o céu, fez a terra, fez as águas, e portanto criou o homem, criou você que é mulher, com um poder tão grande de ser mãe. Ame a esse Deus, aquele que fez o céu e a terra e te deu a vida, e aquele que não habita em templo feito pela mão do homem. Ame a Deus, aquele que fez o céu e a terra. Não aquele que na Bíblia mesmo está escrito lá no Velho Testamento,
sobre as imagens. Vamos falar sobre as imagens. Qual foi a primeira aliança de Deus com o homem? Foi após o dilúvio. Lá em Gênesis 6, está escrito uma palavra, que o Pai olha de cima para baixo e vê a travessura dos homens, vê tudo de ruim que eles fazem. Deus então resolveu distinguir tudo que tinha na terra. Deus falou: és carne, e meu espírito não permanecerá em vós por mais de 120 anos. Está na Bíblia. Vai lá em Gênesis 6. Começa a ler Gênesis. Dali para frente, naquele dia, Noé estava com 500 anos. Deus orientou para ele que ele fizesse uma arca, que ele ia destruir todo o ser vivo. E foi orientando. Com 100 anos ele constituiu sua arca. Deus mandou sobre o seu poder que ele tinha naquele tempo e que tem hoje a mesma coisa, que todos os animais, um casal de cada um, viesse e entrasse no navio. Deus mandou que Noé pegasse o laço e fosse laçar elefante, laçar leão, cobra, outras coisas para pôr dentro daquela arca. O poder daquele Criador, que o que te deu a vida, fez com que aqueles animais todinho entrassem dentro da arca. Quando deu os 45 dias, 46, 50, que foi secando, que deu mais de 100 dias até a arca voltar ao topo da terra seca, Deus fez a aliança dele com o homem que foi Noé. Quando Deus o procurou, conversou com ele, que falou: cresceis e multiplicais novamente. Noé falou: Senhor, que adianta? Se o Senhor nos calar de dele, acaba com tudo novamente. Deus falou: contigo faço a minha aliança. Contigo faço a minha aliança. Enquanto existir vida sobre a terra, eu colocarei o meu sinal de que fica de lembrança para mim. Quando vi uma chuva, que o meu arco atravessando na frente, que é o arco-íris, que muitos falam o arco da aliança, da velha, é o arco da velha aliança de Deus com o homem. Quando vem uma chuva, atravessa um arco-íris. É um significado bíblico. Não sei se é verdade, mas está na Bíblia. Não sei se é verdade, porque eu sou bem novo para esse tempo. Mas está na Bíblia, que foi a primeira aliança de Deus com o homem. Pelo meu conhecimento bíblico, dentro da parte que eu trabalhava com a pastoral do batismo, nós conhecemos lá dentro, outro conhece outra área, outra diferente. É a segunda aliança de Deus com o homem. Foi quando veio as pragas da serpente que matava todo mundo, que os reis pediram socorro a Moisés. Moisés, ora para o Senhor, para ele acabar com a serpente. Deus mandou que Moisés pegasse joia daquele povo lá e fizesse uma serpente bem grande e erguesse ela numa haste. Porque quando alguém visse aquela haste e tivesse fé, a cobra, a serpente não morderiam ele. Mas se mordesse, o veneno não valia. Tivesse fé. Assim ele fez. Ergueu uma árvore, ergueu aquela estátua, aquela cobra muito grande, e pôs lá no alto. Quem olhava para ela podia passar pelas cobras que não eram feridos pelas cobras. Você pode ir lá, Êxodo, pode ir. Quando você chegar lá nas pragas, nas 10 pragas, você vai achar essa parte. Eu te peço para que você leia a Bíblia, que eu estou falando parte por parte, estou indo longe de uma parte da outra. Mas, qual seria a terceira aliança de Deus com o homem? Foi quando Deus se cansou de ver tantos animais sacrificados e resolveu mandar o seu filho para que ele viesse abolir o sangue. O seu filho deu o seu sangue pelas condenação daqueles animais que morriam a cada momento. Porque está escrito lá que quando Jesus chegou, que expulsou os vendilhão,
eles trabalhavam, os salários era aquilo, vender bode, vender isso aqui, porque quando a pessoa pecava, ia lá e matava um bode, matava um carneiro, matava uma cabra, matava um cabrito, matava uma pombinha, matava outra coisa, algum ser que tivesse vida. Ainda tinha mais uma simpatia lá, que eu vi, mas eu não decorei bem como que era. Se a fumaça subisse para um lado, os pecados dele não foram perdoados, ele teria que matar outro. Mas o Filho veio para que cumprisse isso. Agora eu vou voltar na Bíblia modificada, algumas palavrinhas para vocês, de que vocês entendam o que é a Bíblia modificada. A Bíblia modificada é isso aqui, que eles criaram a Bíblia em capítulo, versículo, para lhe enganar. Nessa Bíblia que eu tenho aqui, eles ainda colocaram embaixo nela, na parte de baixo, colocaram na parte de baixo dela, um rodapé aqui explicando, para você não ler direito, você lê o que interessa a eles, puseram aqui, ó, Romano, Gálatas, Romano, Timóteo, para vocês só na parte que interessa aos líderes religiosos, os cangolosos. Não sei se vai dar para você ver aqui a minha Bíblia. Eu sou meio ruim de imagem. Aqui, ó. Talvez dá para você ver. Eu vou na minha Bíblia, onde eu vou lendo, eu vou riscando os versículos. 4, 6, 8, 10, 12. Eu vou riscando esses capítulos, versículos, para ler a Bíblia linear, igual fosse a Escritura. Porque enquanto você estiver lendo a Bíblia, que os cangolosos mandam você ler, vocês são enganados. Se vocês começarem a ler um livro, por exemplo, Carlos Drummond de Andrade, você lê uma partezinha, 6 palavras no meio da página e fala, tá pronto, já li todo? Quando vocês vão estar, vocês ligam a televisão para assistir um jogo, você chega atrasado, liga e sai lá assim aos 35 minutos, 1-0 para fulano. Você vai procurar quantos minutos aconteceu o primeiro gol? Aí você vai esperar uma vinheta para você ver como foi o gol. Se for um chute longe, foi de perto. Se você vai assistir um filme de Shaolin, outro filme, o filme é sempre 2 horas, você chega aos 45 minutos. Aí você vai querer procurar para o outro lado, pô, como foi o filme? O que aconteceu no início? O cara já pergunta, você deixou assistir? Aí você ou vai ter que colocar aquele filme assistir, se você quiser saber, ou vai esperar terminar o filme e alguém te contar. E se você sair no meio do filme, pede alguém, depois você entra no ponto final, quem é o artista, quem morreu, quem viveu, quem matou. Agora a Bíblia aqui é diferente. Se você vai à missa, você vai lá na igreja do pastor, ele manda você ver a Bíblia lá, você abre. Igual foi uma vez, ele leu Macabeu. Abre sua Bíblia em Macabeu. Aí gritou. Esse pastor conhece a Bíblia? Não. Ele abriu no meio por acaso. Ou estudou em casa aquela partezinha, da qual ele ia lhe conquistar para fazer você se tornar escravo dele naquela parte. Porque se ele conhecer a Bíblia, ele teria ido aqui em Mateus 6. Ele tira aqui em Mateus 6. O que está escrito aqui em Mateus 6? Guardai-vos e façais-vos as boas obras diante dos homens, com o fim de que tarde visto por eles, mais tarde visto por eles. Durante sorte, de outra sorte não terás a recompensa na mão do vosso Pai. Lá vem aqui mais, vem aqui novamente aqui, 5. Mateus 6, 5. Não estou lendo tudo não. Quando orais, não haverás de ser como os hipócritas, que gostam de orar em pé na sinagoga, nos cantos das ruas, para ser visto pelos homens. Se você chegar em casa e pegar a Bíblia e for esse aqui, você vai ver. Vem aqui no 6. Eu estou pulando um pouquinho. Vem no 6. Mas tu, enquanto orais, entre ao teu aposento, fechais as portas, orais a teu Pai secreto, que Ele está vendo.
Porque ele precisa pegar o microfone e gritar, e gritar, e gritar, e gritar, e gritar, e gritar. Não há necessidade, porque aqui está escrito assim. Eu fui um culto essa semana, o pastor começou a orar, todo mundo que tinha, cada um orava com palavras diferentes. Eu não entendia nada que eles falavam. Mas aqui, em Mateus 6, 9, está escrito aqui: assim, pois, é que vós orais, haverás de orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Essa é a oração que quem ensinou foi Jesus. Foi Jesus. Se eu conheço a Bíblia, eu conheço essa palavra, porque eu ir para templo para orar. Precisa eu ir para o templo? Se o próprio Jesus nunca teve um templo, se o próprio Jesus nunca pediu para a mídia marcar uma missa para ele, lá em tal lugar, para tanta gente esperando. Lá em João, está escrito, vamos ver se eu acho aqui, gente. Aqui em João 3, você pegar para frente, do 22, quando João batiza, lá no finalzinho ele fala assim: e evangelizais e batizais a todos. Aquele que crê e for batizado estará salvo. Aquele que não crê e não for batizado estará condenado à chama do... Mas não vai adiantar você ler só esse pouquinho que eu li aqui não, gente. Se você ler só essa parte, vocês não sabem o que tem antes nem depois. Por isso que eu falo para vocês, vão lá e apague capítulo e versículo, apague todos, não os versículos todos, e leiam a Bíblia linear, igual você lê a história de Carlos Drummond de Andrade. Igual você quer assistir um futebol, quer assistir os 90 minutos, e não perde tempo para assistir a prorrogação ou os pênaltis. Deixe de ser preguiçoso, siga o Pai. Enquanto você seguir os cão-gulosos, eles só vão obrigar você debaixo dos pés deles, porque eles estudaram teologia, eles sabem compreender você debaixo dos pés. E você estará preso debaixo dos pés dele para sempre. Eu não falo para vocês largar a sua denominação. Mesmo que você vá à missa, pode ir à missa, vai batizar seu filho. Eu sou a favor do batismo. Mas nunca esqueça de que o Pai, Jesus falou, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Porque você fazer um elo, fazer um elo, entre meio e Deus, o Pai, passar por um pastor, por um líder religioso. A mulher falou para mim assim: meu filho está lá no Paraná trabalhando lá, e eu tive uma impressão ruim com ele, corri atrás da minha pastora, pedi para pastor orar por ele. Aí a pastora orou e falou: irmã, eu orei a Deus, Deus tirou um caixão que era do seu filho, entre meio de todos os caixões que eu vi, Deus foi lá e tirou um caixão que era do seu filho. Seu filho era cantamorto agora. Mas eu orei ao Pai, ele me mostrou os caixões todinho, e isso aqui não é lenda, não. É realidade. Foi me passada essa notícia desse jeito. Aí no outro dia o filho dela falou: mãe, eu fui trabalhar muito cedo, aí a Kombi que eu estava pegou fogo na bateria, aí eu tive que ficar o dia inteiro até na eletricista lá no mar, perdi o dia ontem. Aí ela: nossa, bem que a pastora falou que Deus tirou o seu caixão do meio dos ossos todo que ela viu o Senhor. É verdade? Se o filho falou ninguém vai ao Pai a não ser por mim, por que você faz esse elo? Vou te fazer uma simples pergunta. Procure seu pastor. Quantas vezes Jesus mandou levar garrafa d'água, levar chave de carro, levar chinelo, levar vassoura para ser ungido? Para ele ungir, para ser o guarda fiel deles em casa.